Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Marcos Braz cancela negócio por meio europeu de 55 milhões de reais. 20 milhões só de salários, Flamengo recebeu e aceitou. Gabigol toma decisão nas vésperas do mercado fechar. 3 bilhões, venda do Flamengo é discutida por empresário e Textor é citado como exemplo. Arrascaeta não é o único problema e Flamengo pode ter mais 2 desfalques para a final contra o Fluminense. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Matheus Uribe e o Flamengo chegaram a um denominador comum, porém a negociação esfriou por conta de questões familiares do jogador. A esposa não viu com bons olhos a mudança para o Brasil e, por isso, o Marcos Braz decidiu cancelar o negócio e o atleta não vem mais para o Flamengo. Além disso, segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, não houve acordo entre Flamengo e Matheus Uribe quanto ao valor salarial pedido pelo volante colombiano para assinar o contrato com o Flamengo. O Flamengo estava disposto a pagar um salário de cerca de R$1.200.000 por mês em um contrato de 3 ou 4 anos. Por outro lado, o time português está disposto a tentar fazer alguns ajustes para manter o jogador no Porto, mas ainda não pretende pagar o que foi pedido pelo volante. Nos próximos dias, uma novidade aí pode estar pintando. É que o Flamengo trabalha nos bastidores para tentar antecipar a chegada do goleiro Agustín Rossi, que foi contratado junto ao Boca Júnior no início dessa temporada. Como o jogador não vem atuando no Al-Nassr, os dirigentes tentam fazer com que o atleta se apresente antes de julho para treinar com os companheiros e internamente há uma expectativa positiva que isso aconteça, já que o campeonato árabe acaba agora em maio. Na última temporada, a base do Flamengo fez história com a conquista de 44 títulos nas mais variadas categorias do clube, mostrando que o trabalho vem sendo realizado com primor. Para manter a mesma eficiência na temporada de 2023, os dirigentes conseguiram contratar 2 treinadores que chegam para agregar bastante ao clube. Vinícius Duarte e Rafael Bahia chegaram para comandar os times sub-15 e sub-16 do Flamengo e mostram uma grande empolgação. O Vinícius, que comanda o sub-15, afirmou que a adaptação está sendo boa. O comandante afirmou também que tem recebido suporte de diversos departamentos do clube e, mesmo com pouco tempo, já se sente muito à vontade no Mengão. Já para Rafael Bahia, que comanda o sub-16, o retorno ao Flamengo é muito importante. Ele esteve no Mais Querido em 2019 e, 4 anos depois, retorna para o clube onde foi muito feliz. Arrascaeta está fora dos próximos 3 jogos do Flamengo. As finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense, a estreia na Libertadores contra o Alcas no Equador. E comenta-se que ele só deve voltar mesmo em maio. O meio uruguaio segue em tratamento para as dores no pubis e agora apresentou um estiramento de grau 3 na coxa esquerda, onde 50% do músculo foi afetado. Essa nova contusão foi detectada depois da vitória de 3-1 sobre o Vasco em 19 de março. O departamento médico do Flamengo informou que esse estiramento não tem relação com as dores no pubis, que vem atormentando o jogador há um bom tempo. Marinho e Matheus Gonçalves serão julgados no próximo dia 3, às 15 horas, horário de Brasília, na 5ª Comissão Disciplinar do TJDRJ, pelas expulsões no clássico contra o Vasco. Eles podem ficar de fora do segundo jogo do Fla-Flu. O Wagner Nascimento Magalhães justificou os cartões vermelhos. Expulsei aos 93 minutos de jogo o atleta Matheus Gonçalves, do Flamengo, por receber uma segunda advertência ao atingir com o braço o rosto do seu adversário de maneira temerária na disputa de bola, disse lá na súmula sobre o Matheus Gonçalves. Sobre o Marinho, ele disse: expulsei com cartão vermelho direto aos 95 do segundo tempo. O atleta Marinho do Flamengo por ter saído do banco de reservas e invadido a área técnica adversária, empurrando um adversário, causando um princípio de confusão. Após a expulsão, o citado deixou o campo sem maiores problemas.
A boa notícia disso tudo aí é que o atacante Bruno Henrique, depois de 10 meses ausentes aí dos gramados por conta de uma contusão nos ligamentos do joelho direito, está com a sua volta prevista para o dia 16 de abril, que vai ser o primeiro jogo aqui no Maracanã contra o Curitiba. Excelente notícia essa do Bruno Henrique. Bora lá, garoto! Na última quarta-feira aconteceu o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil na sede da CBF. O Flamengo vai encarar o Maringá do Paraná na estreia da competição, buscando o pentacampeonato. O Flamengo estará envolvido na decisão do Carioca e na Libertadores. O Maringá só volta a jogar na Série D e tem uma tática para tentar surpreender o mais querido. Os dirigentes do Maringá descartaram qualquer possibilidade de vender o mando de campo no jogo contra o Flamengo. Em entrevista ao GE.com, o Clério Júnior, CEO do Maringá, garantiu que mesmo recebendo propostas, o jogo vai ser mesmo no seu estádio. Atualmente, o Willie Davis, estádio do Maringá, tem capacidade para receber 14 mil torcedores. O clube paranaense corre para tentar ampliar essa capacidade aí com mais 1.500 lugares. O Maringá recebeu 5 propostas de venda de mando de campo, com possibilidade de receber 5 milhões de reais, mas recusou. O objetivo da diretoria do clube paranaense é respeitar o seu torcedor e realizar o jogo de ida em casa, que, vamos combinar, vai ser uma festa. Lembrando que o clube que avançar para as oitavas de final da competição vai garantir 3,3 milhões de reais. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperte o sininho aqui, pronto, simples assim, valeu, muito obrigado. Felipe Luiz, de 37 anos e que não joga há 2 meses, pode assumir uma nova função no Flamengo. Reconhecido pela sua capacidade defensiva e entendimento tático, o Felipe Luiz ele tem treinado sob o comando do Vitor Pereira como o terceiro homem da linha defensiva, pela esquerda, no sistema com 3 zagueiros implementado pelo técnico português. A experiência não chega a ser uma novidade para o camisa 16, que já foi utilizado nessa função no ano passado pelo Paulo Souza. A presença dele entre os titulares no Fla-Flu não está garantida. Para atuar por ali, o Vitor Pereira já utilizou os zagueiros Davi Luiz, Pablo e Léo Pereira, além de improvisar também o volante Thiago Maia. A concorrência é grande, mas o Felipe Luiz ele tem a qualidade na construção de jogo como um ponto a seu favor. E você está de acordo em colocar o Felipe Luiz ali naquela zaga? O que você acha? Coloca aí. A alavancada financeira do Flamengo parece ainda não ter atingido o seu teto, se superando a cada ano com diferentes meios de faturamento e aproveitando os bons resultados esportivos, o rubro-negro já extrapolou as barreiras continentais. Prova disso é que atualmente, com a arrecadação na casa de R$1 bilhão, o Flamengo é o 26º clube com maior receita do mundo, superando equipes tradicionais da Europa. Em estudo realizado pela renomada Deloitte Football Money League, o Flamengo é apontado com faturamento de 192 milhões de euros. Essa quantia é maior do que a do tradicional Ajax da Holanda, clube vencedor de 4 títulos da UEFA Champions League, principal competição do futebol europeu. Além disso, o rubro-negro fica também acima do Crystal Palace, que é do John Textor, da Inglaterra, e dos espanhóis Sevilha e Vila Real, todos integrantes da primeira divisão dos seus respectivos países. O ranking desenvolvido pela Deloitte traz os 30 clubes com maior faturamento. Na ponta estão Manchester City da Inglaterra, Real Madrid da Espanha, Manchester United e PSG da França, sendo todos eles considerados como equipes das principais ligas do mundo. Vale destacar ainda que Flamengo, Benfica de Portugal e Ajax da Holanda são os únicos times fora das 5 ligas mais valorizadas, Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, que aparecem na lista. Esse Flamengo é outro patamar. Capitão e destaque do time Sub-17, esse é o zagueiro Pedro Lemos, autor de um dos gols no empate de 3-3 contra o Vasco pela Copa Rio da categoria.
Com o perfil de liderança e forte no jogo aéreo, o Pedro ele vem chamando a atenção de clubes da Europa, como é o caso da Udinese da Itália, que sondou a sua situação no Flamengo. A informação foi do perfil Flabase. Além da Udinese, outros clubes europeus também consultaram a situação do defensor. Apesar das sondagens, aí o Pedro se mantém totalmente focado no Flamengo e agora viaja junto com o grupo que vai disputar a Adidas Generate Cup Sub-17 nos Estados Unidos. O Flamengo se protege do assédio dos clubes europeus no Pedro Lemos com uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 279 milhões na cotação atual. O jovem tem contrato com o Flamengo até 2026. No Mengão, o Pedro já conquistou 3 títulos: Brasil Soccer Cup, Copa Gramado e Flamengo Adidas Cup. E vale destacar que na Flamengo Adidas Cup, ele ficou na seleção do torneio. Esse garoto é muito bom de bola, olho nele. 3 bilhões, venda do Flamengo é discutida por empresário e Textor é citado como exemplo. O portal Flaweb trouxe uma informação de bastidores bastante relevante. O futebol brasileiro virou uma febre de clubes virando SAF. No Rio de Janeiro, o Vasco e o Botafogo têm novos donos que tentam salvar ambos os clubes da falência. Cruzeiro e Bahia também aparecem com um modelo diferente, mas com essas características. De acordo com a reportagem, em uma conversa de empresários e pessoas ligadas ao Flamengo, um investidor acenou pagar 3 bilhões de reais para comprar uma parte do clube se realmente existir um interesse de um negócio futuro. Os valores chamam bastante atenção. Aspas, isso é claro, foi uma situação verbalizada de quanto o Flamengo é valioso e que poderia ser ainda mais rico. Fecha aspas, disse um trecho da matéria. Os dirigentes do Flamengo já até falaram sobre assunto SAF internamente e publicamente. De cara, os gestores descartam vender a instituição em 80% a 100%, o modelo adotado por Textor no Botafogo. O empresário americano comprou 90% do Botafogo. A possibilidade de SAF no Flamengo, no entanto, divide opiniões dentro e fora do mais querido. Em uma entrevista recente, o vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunches de Abrantes, opinou sobre o assunto SAF. Aspas, a SAF é super importante, mas o Flamengo não está precisando e a gente está discutindo com calma. O Flamengo tem essa vantagem que pode discutir com calma. Se for interessante, escrevi outro dia que 100% jamais. Não vou abrir aqui uma SAF de 100% do Flamengo para sair pagando imposto de 5% já de cara. Não faz o menor sentido. Não tenho nada nem contra nem a favor, disse lá o dirigente. Aí eu pergunto, você acha uma boa o Flamengo virar SAF? Coloca aí. Manchete, 20 milhões só de salários Flamengo recebeu e aceitou. Gabigol toma decisão nas vésperas do mercado fechar. O Gabigol é um jogador fora de série, grande ídolo e cracaço do Flamengo. Para muitos rubro-negros, ele só está abaixo do Zico na idolatria histórica do clube. O camisa 10 parece que é um atleta revelado pelo Flamengo, por toda a identificação que criou com a torcida desde 2019. Ele conquistou títulos, faz muitos gols e continua sendo o cara do time. Desde 2020, o Gabriel Barbosa recebe constantes sondagens para voltar ao futebol europeu. Já houve notícias indicando o interesse do Sevilha, do Newcastle e de outras equipes. O Flamengo tratou esse assédio como normal, pelo peso que o jogador tem no mercado e por tudo que ele construiu vestindo o manto sagrado. A janela de transferências abriu, mas novamente não houve nenhum projeto que indicasse a sua saída do Flamengo. O Mengão, com as contas em dia e as receitas cada vez mais altas, também não precisa pensar em uma venda de um dos maiores jogadores do clube. E assim, a renovação contratual sinalizada pelo novo camisa 10 deve ser intensificada até junho desse ano. A decisão de ambas as partes é para um vínculo ainda maior.
mas sem pressão nenhuma e deixando as coisas se acertarem, primeiro em campo, para depois sacramentar a extensão do vínculo. O Flamengo recebeu a vontade do Gabigol de renovar e aceitou que isso precisa acontecer. O Gabigol recebe cerca de 20 milhões por ano, isso já contando com o 13º salário, direitos de imagem e outras questões contratuais. E é provável que esse contrato seja prorrogado até 2026. Antes de terminar o programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço para minha amiga Márcia Marlene, esposa do meu amigo Leomar, lá de Lapa, no Paraná. Alô, Márcia Marlene, minha querida. Alô, Leomar. Alô, torcida do Flamengo em Lapa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!